Meu nome é Dalto João da Silveira, eu sou formado em Sociologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e lá também fiz mestrado em Sociologia Política, sou doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e agora, atualmente, sou pós-doutorando pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, na linha Sociedade e Cultura. Minha preocupação com Vieira Pinto, ela se deu fundamentalmente, a partir da minha tese de doutorado, alguns anos atrás, quando eu discuti, dentre outras coisas, obviamente, discuti as populações tradicionais da América Latina, em geral, e em particular brasileiras. E dentro dessa construção explicativa, teórica, investigativa sobre as populações tradicionais brasileiras, eu me deparei com um fato que, a meu juízo, me levou até Vieira Pinto, que foi a grande contradição que havia no seio dessas populações tradicionais. Ou seja, o fato de que, com o avanço das forças produtivas, com o avanço daquilo que Vieira Pinto chamou do avanço das tecnologias do trabalho, essas populações tradicionais se distanciavam das formas tradicionais de vida. Então, você tinha um problema que a sociologia, particularmente a sociologia da cultura, não se deparava. Se você pega todo o arsenal de explicações no terreno da cultura, você fundamentalmente se depara com a questão de que um resgate quase que cego, uma explicação quase que metafísica dos valores culturais do passado como forma de entender o presente. E, ao se debruçar na teoria de Vieira Pinto, particularmente no terreno da cultura, eu pude perceber que há uma dimensão para além dessas questões que ele colocaria no terreno de uma teoria idealista da cultura, que é o fato de entender a cultura como um processo dinâmico submetido às lógicas materialistas, portanto, submetido ao evolver material do homem. Então, nesse sentido, eu me deparei com a obra dele, tendo como essa contradição central como objeto, né? E pude ler, na época, boa parte das suas elaborações. Nesse sentido, cheguei ao conceito de tecnologia, mais tarde cheguei ao ciência e existência. Na época não havia isso publicado como temos hoje, editado como temos hoje, não é? E pude entender esse dinamismo. Mais tarde, aí ficou eu diria, um vazio na minha tese,
especialmente nesse terreno, que era entender mais profundamente o conceito de cultura em Álvaro Vieira Pinto. Essa discussão sobre o conceito de cultura em Álvaro Vieira Pinto não é muito, eu diria, não é muito estudada, como toda obra dele não é muito estudada no Brasil. Mas, em particular, o terreno da cultura ele é pouco elaborado. Eu arrisco a dizer que há uma teoria da cultura em Álvaro Vieira Pinto. E mais, o terreno cultural em Álvaro Vieira Pinto atravessa toda a obra dele. Nós pegamos, por exemplo, os escritos do Chile, lá do CELAD, quando ele estava exilado, depois de 64, ele escreve um livro importantíssimo sobre demografia. 2 livros sobre demografia, um em particular sobre o pensamento crítico e demografia. E no último capítulo desse livro, você tem uma construção teórica que é a produção da existência do homem. Já não mais na perspectiva da demografia, mas na perspectiva do tentar entender o que significa a produção da existência antropológica do homem. É aí que, a meu juízo, ele se debruça com a questão da cultura. É claro que antes disso, no livro chamado Consciência e Realidade Nacional, ele já havia escrito 2 itens, para ser exato, 2 itens sobre cultura brasileira, quando vai discutir a consciência do povo subdesenvolvido. Mas não com a profundidade que ele alcançou nesse último capítulo do livro do Chile. Depois disso, tivemos um livro importantíssimo, que é o livro sobre ciência e existência, em que ele aí sim se dedica, eu diria, de forma muito precisa, muito pormenorizada, ao termo da cultura. Ele chama de teoria da cultura, o item 6 desse livro aqui, teoria da cultura, em que ele faz uma grande elaboração teórica em cima daquilo que vem discutindo sobre o processo de conhecimento, né, científico, tecnológico, uma ampla discussão sobre o que é cultura. E chega à conclusão de que a cultura tem 2 faces, né, que é a face dos bens de consumo e as faces dos bens materiais. Portanto, uma face do pensamento, criação de artefatos, etc., e a fase precisamente material. Então, o meu pós-doutorado ele se dá nesse sentido, de aprofundar a teoria da cultura em Álvaro Vieira Pinto. Então, essa é a minha primeira, eu diria, minha primeira introdução à obra de Vieira Pinto. A minha primeira preocupação com Vieira Pinto foi essa, mais um terreno da cultura. Não há como dissociar cultura em Álvaro Vieira Pinto do conceito tecnologia. Porque precisamente a tecnologia, na modernidade, ela é a expressão de uma fase cultural avançada em que alcança a humanidade. Então, se em tempos pretéritos, o que era considerado cultura era aquele acervo que o homem produzia na sua relação com o meio, cujo objetivo era a superação das suas contradições existenciais, portanto, a superação dos seus limites com a natureza, esses limites que vão sendo superados por aquilo que ele chama de trabalho, ou melhor, o trabalho enquanto a atividade humana que permite a superação dessas contradições. Então, se nesse momento nós tínhamos a cultura quanto um resgate ou uma produção rudimentar, com instrumentos rudimentares, o que nos permite dizer que era uma decorrência do estado de desenvolvimento das suas produtivas da época. Atualmente, o que temos, levando em conta esse passado, é precisamente um elevado acervo cultural com base nas forças produtivas, com base na tecnologia. Portanto, em Vieira Pinto, você não vai observar, não vai entender a tecnologia enquanto uma expressão da modernidade. O conceito de tecnologia em Vieira Pinto acompanha a existência do homem, acompanha, portanto, a história do desenvolvimento material da vida humana.
ele chega um momento a dizer que há na tecnologia o que ele chama de um combate que nós temos que travar, que é o combate à chamada era tecnológica. Esse combate à era tecnológica nada mais é do que um instrumento dos pensadores críticos sobre uma falsa ideia de considerar o desenvolvimento tecnológico da sociedade capitalista enquanto um desenvolvimento superior da história dos homens. Não se trata disso. É verdade, não podemos ser ingênuos e basbaques aqui e acreditar que todo esse acervo tecnológico que vivemos hoje é inferior a outros momentos da história. Não se trata disso. Hoje o que temos, de fato, é um extraordinário desenvolvimento tecnológico. Mas para toda fase histórica que olharmos, encontraremos uma relação do homem com o meio com base na tecnologia. Portanto, ele destaca em certo momento que o machado de pedra foi tão relevante para a humanidade quanto é hoje, por exemplo, o 5G, ou a descoberta do petróleo, ou a ida do homem à Lua, ou qualquer outra coisa de extrema relevância tecnológica como temos hoje. Tanto tecnologia, o conceito de tecnologia em Vieira Pinto carrega a história, o desenvolvimento material, portanto, o avanço das relações materiais do homem com o meio, como forma de entender o nosso tempo. O conceito de tecnologia em Vieira Pinto é o conceito da historicidade do homem. Não é um conceito que fazem, por exemplo, os pensadores idealistas que atribuem à tecnologia, ou melhor, que atribuem à era capitalista uma fase tecnológica. E essa armadilha que ele chama de, como eu vinha mencionando, que ele chama de era tecnológica, tem um único objetivo, qual seja, o objetivo de consagrar uma era que é a era capitalista. E consagrar a era capitalista como uma era suprema diante das outras, nada mais é do que garantir esse estado de coisas que, na visão dele, na minha, de qualquer outro pensador honesto, é uma sociedade dividida entre exploradores e explorados. Portanto, uma sociedade que deve ser superada pela força do tempo, superada pela força das lutas que nós teremos que travar, e estamos a travar, e que sempre travamos ao longo da história. Portanto, o conceito de tecnologia Vieira Pinto se passa dentro desse âmbito, o âmbito da história. Então, quando eu falo sobre cultura em Álvaro Vieira Pinto, no meu pós-doutorado, eu não consigo fugir, pela força das suas elaborações teóricas, eu não fujo da questão tecnológica. E, para mim, em particular, isso também é bastante caro, porque quando eu vou discutir as populações tradicionais brasileiras, latino-americanas, e eu me deparo com a questão cultural, eu me deparo com as questões tecnológicas, posto que as populações tradicionais, em geral, e em particular os pescadores artesanais, produzem a sua existência com um acervo tecnológico muito baixo. Produzem a sua existência, usam os instrumentos tecnológicos de baixa intensidade. Diante de outras formas de pescar, como a pesca industrial, por exemplo, pesca oceânica, que desenvolve essa prática com um acervo tecnológico muito avançado. Aí se dá uma outra contradição da minha tese de doutorado também. São os limites tecnológicos que estão sobre os ombros, que cercam a relação dos pescadores artesanais. Portanto, cultura e tecnologia são duas faces da mesma dimensão explicativa de Álvaro Vieira Pinto. Não podemos separar esses dois elementos da sua obra. Razão pela qual, quando eu discuto
tecnologia, eu também discuto cultura, posto que são dois conceitos, eu diria, que não são familiares, não são interligados, são conceitos da mesma expressão que explicam o fenômeno histórico do avanço, do evolver, do desenvolvimento das suas produtivas. Quando ele concebe a tecnologia enquanto um acervo que vai se criando a partir da produção da existência do homem, ou com mais precisão, a tecnologia vai se constituindo no momento que o homem vai se relacionando com a natureza para superar suas contradições com ela. E nesse exato momento, o homem transforma a natureza e, ao transformar a natureza, transforma a sua própria vida. Então, esse é o elemento material. Mas dessa relação material de superação das suas contradições, também se reproduz uma dimensão subjetiva na cabeça do homem. O homem vai tendo uma interpretação, uma representação, uma ideação das suas operações com o meio. E dessa representação com o meio, dessa criação, portanto, subjetiva, do entendimento que ele tem sobre a sua atividade, ele vai desenvolvendo uma abstração que é a ideia da ideia. Se nós entendemos eu diria, esse pressuposto teórico de Vieira Pinto, nós não podemos observar os dias correntes de outra forma. Portanto, se esse pressuposto teórico faz sentido em Vieira Pinto, faz muito mais sentido entender que os dias atuais, o que está posto é uma relação do homem com o meio e uma alta capacidade de projeção da sua realidade. Portanto, tecnologia em Vieira Pinto é uma forma que permite o homem projetar o seu futuro. Então, ele não, se estivesse vivo aqui, eu tenho certeza plena que ele não se oporia a todo esse acervo tecnológico. E nós, marxistas, tampouco nos opomos a isso. Seria um atentado a quem estuda Marx se opor ao desenvolvimento daquilo que Marx chamava de maneira mais ampla das forças produtivas. Se nós pegarmos o Grundrisse, por exemplo, lá está muito claro que uma sociedade nova, que Marx chamava de comunista, ela dar-se-ia sobre os escombros do capitalismo. O que nada mais é, ela fincaria os seus pilares sobre tudo aquilo que tem mais avançado tecnologicamente no capitalismo. Tanto o comunismo, ela se dá e é uma sociedade rica, uma sociedade desenvolvida. Essa é talvez o saldo mais importante da obra de Marx. E Vieira Pinto não se distancia disso. É claro que ele entende que os países no mundo estão submetidos a uma lógica desigual, submetidos a uma apropriação desigual da riqueza, submetidos a uma apropriação desigual da tecnologia, razão pela qual ele faz essa discussão enorme sobre a tecnologia nos países subdesenvolvidos. Mas, então, eu diria que tecnologia na contemporaneidade, a partir de Vieira Pinto, para entender, né, essa tecnologia, é preciso ter o pressuposto teórico de Vieira Pinto, o pressuposto teórico da tecnologia em Vieira Pinto, sem o qual nós não vamos entender o que significaria ou o que significa para nós essa tecnologia nos dias que correm. O elemento central, tendo como base a tecnologia e a cultura, o elemento central da obra de Álvaro Vieira Pinto é a produção da existência do homem. Ele dá uma dimensão extraordinária a esse elemento. Esse elemento, a produção da existência, por isso que ele menciona que a cultura ela se dá a partir da produção da existência do homem, carrega uma força muito importante na obra dele. Em todo momento, ele tenta explicar a vida, explicar a existência a partir da produção da existência. Razão pela qual
o Vieira Pinto é um pensador marxista. Toda essa carga teórica que ele apresenta nesses livros que eu mencionei, fundamentalmente nesses 3 livros que eu mencionei, tem uma dimensão profunda da obra de Marx. Uma tentativa de apropriação da obra de Vieira Pinto a partir dos pós-modernos, a partir dos pensadores decoloniais, fazendo uma aproximação com os estudos culturais e Vieira Pinto. Eu acho isso um erro profundo. É uma visão ingênua e basbaque daqueles que querem aproximar Vieira Pinto de uma visão decolonial. Eu diria, diante disso tudo, que pior de que desconhecer um autor é se apropriar dele de forma equivocada. Então, há toda uma... Eu tenho visto nos congressos, tenho visto nos seminários, alguns acadêmicos tentando aproximar Vieira Pinto de uma visão decolonial. Não para explicar Vieira Pinto, mas para explicar o decolonialismo, ou tentando dizer que é possível essa aproximação. É claro que é possível, mas do ponto de vista da compreensão dos fundamentos de Vieira Pinto, eu acho bastante problemático. Tem 2 dimensões que não se encerram aqui, mas que nos ajudam a entender esse vazio na sociedade acerca da obra de Vieira Pinto. Eu não colocaria apenas Vieira Pinto nessa lista. Eu colocaria outros grandes teóricos que sequer são objeto de preocupação das nossas universidades. Eu colocaria, por exemplo, Alberto Guerreiro Ramos, que, a meu juízo, como sociólogo, foi o principal sociólogo brasileiro desse período, que vai até 64, mas nenhuma dúvida sobre isso, por exemplo. Mas, a meu juízo, 2 elementos pelo menos explicam parcialmente isso. O primeiro deles é veja que é um certo abandono da nossa universidade aos pensadores brasileiros. Depois de 64, você sabe disso, que a universidade entra por eu diria, por um viés bastante europeizado e estadunidense. Então, você perde aqui no Brasil a dimensão dos autores que tentavam explicar o Brasil até 64. Essa lógica de tentar explicar o Brasil, que foi objeto de preocupação do Áureo Vieira Pinto, por exemplo, num excepcional livro chamado Por que os ricos não fazem greve? E depois um outro chamado A Questão Universitária, onde ele está discutindo o Brasil profundamente. Claro que antes disso ele discute o Brasil num livro chamado Consciência e Realidade Nacional. Então, Vieira Pinto também, se nós não podemos separar cultura e tecnologia de Vieira Pinto, nós tampouco podemos separar o conceito de política em Áureo Vieira Pinto. O último livro dele que nós temos editado aqui é o livro Sociologia dos Países Subdesenvolvidos. Ele faz uma grande discussão política sobre o Brasil nesse livro, falando da sociologia do Vale de Lágrimas. O Vale de Lágrimas estamos colocados. Então, há um abandono da universidade sobre os autores brasileiros. O fenômeno da política emancipatória estava colocado em Vieira Pinto, em Guerreiro Ramos, em outros grandes intelectuais da época. O abandono desses teóricos, e eu diria uma supervalorização dos teóricos europeus. Claro que temos que ter contato com todos eles, não faço aqui o papel de um Ariano Suassuna, não é isso, mas se trata de dar uma dimensão valorativa, teórico, cultural a esses autores. Então, parece que essa é a primeira dimensão. Uma outra dimensão, claro, sabemos isso já é muito comum, eu não vou dizer nada demais aqui, é o papel que os militares tiveram dentro da sociedade brasileira. Esses autores, quando não foram exilados, foram proibidos de publicar, proibidos de dar aula, etc. Então, há um certo vazio desse período de Vieira Pinto até os dias que correm. Mas nós temos, por último, observado alguns estudos importantes sobre Vieira Pinto. Por exemplo, aqui na UTF-PR nós temos uma rede de estudos sobre Vieira Pinto,
E temos, a despeito dos poucos trabalhos que aqui são publicados no nosso programa de pós-graduação, a despeito disso, temos algumas disciplinas sendo dadas em Vieira Pinto, uma certa preocupação na obra de Vieira Pinto. Temos, inclusive, o professor Merkle, Luiz Merkle, que é uma espécie de um curador da obra de Vieira Pinto e que tem se dedicado a revelar os livros que não foram ainda editados, revelar um pouco da história de Vieira Pinto. E além de outros colegas que também produzem nessa área. Do ponto de vista acadêmico, há uma certa preocupação em Vieira Pinto, mais no terreno pedagógico, educacional, que é o terreno em que aproximam Vieira Pinto do Paulo Freire. Para quem não sabe, aqui no nosso vídeo, o Paulo Freire tratava Vieira Pinto como mestre. Então, Paulo Freire foi aluno de Vieira Pinto lá no Chile. Na verdade, o Freire já estava no Chile quando Vieira Pinto chegou do exílio da Iugoslávia. E lá colocou Vieira Pinto a trabalhar no CELAD, que é o Centro Latino-Americano de Demografia, quando ele produziu aqueles 2 livros que eu mencionei. Mas o Freire tinha toda uma adoração e partia de alguns princípios teóricos, educativos de Vieira Pinto, especialmente no livro do Vieira Pinto chamado 7 lições sobre a educação de adultos. E Vieira Pinto discute a questão da emancipação dos adultos, do povo pobre, e tem uma questão da consciência colocada ali, e que o Paulo Freire se apropria dessas categorias analíticas e escreve a sua dimensão, que é a dimensão da obra do Paulo Freire. Então, dado essa ligação entre Paulo Freire e Vieira Pinto, há toda uma preocupação no terreno educacional sobre Vieira Pinto. E alguns trabalhos publicados, mas em todos os trabalhos publicados, tanto na educação, pedagogia, trabalho, tecnologia, o que eu percebo é um certo ocultamento do caráter político e do caráter revolucionário de Vieira Pinto. Eu estou retomando várias leituras dele que fiz há uma década atrás, há uns 5 anos atrás, e ele escreve sobre teoria da revolução. Ele escreve sobre teoria da transição de uma sociedade, aí sobre conceito de tecnologia que eu tenho aqui. Nós pegamos, por exemplo, o capítulo 10, por exemplo, ele discute a questão da transição, em particular no item 7, por exemplo. E depois, em outras passagens, por exemplo, o item 4 do capítulo sobre a máquina, ele pega o capítulo 13 do Capital, do Marx, que é a grande indústria moderna, né? E manufatura e grande indústria moderna, capítulo 13 do Capital, e ele faz uma longa discussão sobre esse capítulo de Marx. Então, essa dimensão político-revolucionária, a dimensão marxista do Álvaro Vieira Pinto, é ainda muito ocultada. E, a meu juízo, é o que tem de mais forte na obra de Vieira Pinto, é a questão da emancipação do país subdesenvolvido. Ele estava preocupado com a emancipação do Brasil. Não estava preocupado com outra coisa para além disso, essencialmente. A visão dele era como é que o Brasil superaria a sua fase subdesenvolvida.